sábado, 16 de outubro. Você vai ver nessa edição do Em Cima da Hora. O governo acerta com governadores o envio ao Congresso de 2 emendas constitucionais sobre a contribuição dos servidores públicos. Mas não houve acordo sobre algumas reivindicações dos estados. Você está ligado na Globo News, o seu canal de jornalismo 24 horas no ar. Depois de 4 horas de reunião, 15 governadores e o presidente Fernando Henrique Cardoso chegam a um acordo sobre a solução para o problema do rombo da Previdência. 2 emendas constitucionais vão ser enviadas ao Congresso. Uma delas para permitir a cobrança de contribuição previdenciária dos servidores inativos e pensionistas. A outra estabelece um teto salarial para os servidores dos estados e municípios. O anúncio do acordo foi feito pelo ministro da Previdência Social, Valdec Ornelas, que falou aos jornalistas ao lado dos governadores do Ceará, Tasso Gereissati, do Maranhão, Rosiana Sarney, e do Paraná, Jaime Lerner. Uma nova reunião com os governadores, que deveria acontecer em Maceió, no dia 22, foi transferida para Brasília e vai contar com a participação dos presidentes da Câmara e do Senado. No encontro de hoje, entre o presidente Fernando Henrique Cardoso e os 15 governadores, para discutir uma solução para o déficit da Previdência, ficou decidido que 2 emendas constitucionais vão ser enviadas ao Congresso. A principal decisão do presidente Fernando Henrique Cardoso com os 15 governadores reunidos aqui no Palácio da Alvorada foi uma decisão unânime, é mesmo o encaminhamento de 2 propostas de emenda à Constituição ao Congresso. A que estabelece a contribuição dos inativos e pensionistas deve ter alíquotas negociadas e definidas durante a próxima semana. A outra emenda, que pretende fixar um teto salarial nos estados, na verdade, ela põe um limite para o salário dos servidores de estados e municípios. Esses salários, muitas vezes, acabam comprometendo todo o programa de ajuste fiscal. E também a comissão que vai ser formada para discutir as outras negociações vai ser formada pelos governadores Jaime Lerner, do Paraná, Ronaldo Lessa, de Alagoas, e Jarbas Vasconcelos, de Pernambuco. Eles vão negociar a Lei de Responsabilidade Fiscal e também a Lei Candir. E na próxima reunião do dia 22 aqui em Brasília, também deve ser acertado o fim do limite de gastos com inativos, que é hoje de 12% para os estados. Brasília, Carlos Villanova para o Em Cima da Hora. Morreu hoje num acidente de carro o secretário de governo do ex-prefeito Paulo Maluf. Kalim Eide era conhecido como o principal articulador político e braço direito de Paulo Maluf. O acidente aconteceu à tarde na rodovia Ayrton Senna, na altura de Guarulhos. De acordo com a polícia rodoviária, o carro capotou várias vezes porque Kalim Eide estaria em alta velocidade. Ele morreu preso nas ferragens. As autoridades do Equador declaram alerta máximo na região do vulcão Tangurahua, que pode entrar em erupção a qualquer momento. A população da área próxima do vulcão está sendo retirada porque os especialistas preveem um eventual derramamento de lava. O chamado alerta laranja, categoria máxima na escala de emergência, foi adotado depois de uma reunião do governo. Resgate dramático no Polo Sul. Um avião norte-americano consegue descer na Antártida e resgata a médica Jerry Nielsen, que foi levada para Nova Zelândia, onde vai se tratar de um câncer no seio. Ela esperava socorro há várias semanas, mas o mau tempo impedia a descida do avião. As condições climáticas fizeram com que a missão de resgate da médica americana fosse adiada várias vezes. Mas finalmente, neste sábado, um avião da Força Aérea dos Estados Unidos chegou ao Polo Sul para buscar a doutora. O avião ficou apenas 22 minutos no Polo Sul. Durante esse tempo, os motores não foram desligados porque a temperatura de menos 50 graus Celsius poderia impedir que eles ligassem novamente. A doutora Jerry Nielsen foi resgatada do Centro de Pesquisas de Amundsen Scott, no Polo Sul, para se tratar de um câncer no seio. Um outro médico foi colocado no lugar dela. A doutora foi então examinada na base americana de McMurdo, no norte da Antártida, e mais tarde levada à Nova Zelândia. A tripulação que realizou o resgate reconheceu que a missão foi arriscada, mas tudo saiu bem. O Vasco, bem que tentou, chegou a estar vencendo o campeão da Liga Norte-Americana de Basquete, o San Antonio Spurs, por 12 pontos de vantagem. Mas não resistiu à superioridade técnica do adversário e perdeu a final do Campeonato Mundial Interclubes de Basquete pelo placar de 106-68. Bom, apesar da derrota, o Vasco escreveu um nome na história do basquete nacional. Nenhum time brasileiro tinha chegado tão longe no torneio.
O melhor resultado do Brasil até hoje tinha sido uma 5ª posição, conquistada pela equipe paulista de Franca, em 93. Agora são 5h06. Essa edição termina aqui. Você assiste agora ao programa Espaço Aberto com Carlos Monforte. Ele entrevista o senador Antônio Carlos Magalhães, que volta a bater no judiciário, pede mudanças no acordo com o FMI e afirma não ter chances numa corrida presidencial. Eu sou Renata Vasconcelos e volto com Mônica Carvalho na próxima edição do Em Cima da Hora. Começa às 6h. Até lá. O rombo da Previdência, já somos 6 bilhões de humanos sobre o planeta, e um golpe de Estado no Paquistão já alimenta o medo de uma catástrofe atômica. São esses os temas do Globo News Painel desta semana, com as presenças do governador do estado do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, do geógrafo Milton Santos, professor emérito da Universidade de São Paulo, e do cientista político Christian Lobauer, pesquisador do Núcleo de Política Internacional da Universidade de São Paulo. Globo News Painel, neste sábado, 11h. Apesar de todas as polêmicas que cultivou durante seus quase 50 anos de vida pública, o senador Antônio Carlos Magalhães agora quer comprar uma briga e vai com ela até o fim, que é a briga pela erradicação da pobreza no Brasil. É uma série de projetos que com eles ele quer acabar em 10 anos com a pobreza no Brasil. Tanto assim que ele foi até a ONU na semana passada levar esse documento e entregar a Kofi Annan, que é o secretário-geral das Nações Unidas. Bom, senador, o que o senhor espera desse documento? O que o senhor espera que a ONU faça com ele? Olha, é uma advertência à ONU, que a ONU passou a levar em conta o problema da pobreza a partir de 1995, da reunião de Copenhague. Aí levaram em conta e viram que isso é um ponto que não afeta um país, não afeta muitos países do mundo, da desigualdade. E, evidentemente, hoje, com globalização, com um mundo só, é muito difícil você ter vizinhos na maior pobreza e ter nações na maior riqueza. E a desigualdade social tem sido muito grande nesse país nosso. Então, nós que não somos um país pobre, mas somos um país de muitos pobres. Daí porque eu resolvi levar o pensamento do Congresso Nacional até a ONU, até o Kofi Annan, através do Nitin Desai, que é um subsecretário de Assuntos Sociais, muito competente e que conhece bem os problemas, sobretudo os nossos, a nossa apreensão sobre isso. Para que a ONU advirta os organismos, sobretudo os financeiros internacionais, de que não pode haver empréstimos como têm sido feitos, em que garroteiem bastante o país e que impeçam até o país de agir mais no social. Esse é o conteúdo desta carta, e onde nós frisamos as modificações, inclusive do Banco Mundial e do FMI e do próprio presidente Clinton, em relação aos países mais pobres. Nós ainda não estamos nesses países mais pobres, mas vamos ficar lá se não nos socorrerem com correção. Avalie que tem empréstimos nossos para o social, que não são para o social, apenas para a base monetária. Não se emprega um centavo no social e se paga juros como se empregasse. Quer dizer, evidentemente que isso não dá. Então, isso foi um dos pontos que eu reclamei com a educação devida e dentro do contexto diplomático do Brasil em relação aos organismos internacionais. Um fato curioso dentro desse documento que o senhor entregou para a ONU é que o senhor cita aqui um engenhoso esquema da Bolsa Escola, que é um programa do PT, né? Mas a gente não pode deixar de notar que o PT também tem ideias. Não são todas, mas algumas delas são muito boas. A da Bolsa Escola, que o Cristóvão Buarque iniciou, é muito boa e acho que deve se fazer. O programa da renda mínima talvez ainda não possa ser feito, mas é um bom programa. A Comunidade Solidária, que a dona Ruth faz, é um excelente programa. Todos esses nós citamos e fizemos ver que era preciso que eles conhecessem melhor para nos atenderem também melhor. E, de modo que eu acho que
nesse problema da erradicação da pobreza, o Senado se saiu muito bem. Porque eu apresentei politicamente o caso, que aí passou a ter uma dimensão até maior, porque eu era presidente do Senado, fiz a emenda constitucional nesse sentido. Fui muito atacada no início e hoje está muito aplaudido. Tanto que eu já agora vou participar na próxima segunda-feira de um seminário do PT sobre esse assunto. Eu acho que o senhor está saindo do PFL, indo para o PT, tanto o senhor está se aproximando das ideias do PT. Pois é, eu acho que o PFL não é preso a determinadas ideologias, nem o PT deveria ser. Tem gente que lá... Claro, eu vou protestar. Eu estou com medo até que proteste pessoalmente. Mas, de qualquer sorte, eu quero expor meu ponto de vista e acho um avanço até do Lula ter me feito esse convite. Acho que isso é um avanço. E se nós conseguirmos avançar bastante nisso, nós vamos resolver não só esse, como alguns outros problemas. Nós radicalizamos demais problemas de governo, de oposição, de partido A e de partido B, e deixamos de cuidar algumas coisas que são comuns ao país. Agora, o senhor não acha que, usando os instrumentos de hoje, se podia fazer a mesma coisa do que esses 10 projetos seus vão fazer ao longo de 10 anos, como é a sua ideia? Você não pode erradicar a pobreza em menos de 10 anos. Talvez nós possamos erradicar a miserabilidade, porque ela se confunde muito, a miserabilidade, com a pobreza. E, realmente, esses pobres miseráveis que não têm nada vivem no país mais desigual do mundo. O Brasil é o país mais desigual, de maior concentração de renda entre ricos e pobres. E quanto o estado mais pobre, isso a gente vê até no Nordeste, quanto o estado mais pobre, mais concentrador. É inacreditável. Mas também você vai a São Paulo, que é uma potência econômica, também vê pobreza à vista. Ontem, voltando do aeroporto de Guarulhos, vi coisas inacreditáveis de matéria de favela à beira da estrada, de ruas já dentro de São Paulo. Eu acho que isso nós temos uma obrigação que, pelo menos, é comida, educação e habitação para os mais pobres. Eu acho que isso é um dever do governo. Dentro desses seus projetos, há uma ideia também de aumento de alguns impostos, criação de alguns impostos. Como é que o senhor está... Não é bem isso. Não, foi colocado assim pela má vontade de alguns, para que o projeto não tivesse isso. A única coisa que nós pensamos é renegociar determinados empréstimos e recolocar determinados impostos no seu lugar certo. Você tem imposto de renda, então vamos colocar um pouco do imposto de renda para a pobreza. Você tem padrão de remessas de lucro, vamos colocar um pouco nisso. Você tem os empréstimos internacionais, vamos colocar também um pouco nisso. Você tem o CPMF, por que não se dirá alguma coisa desse CPMF que se tira para tanta coisa, para a pobreza? Acho que a população ficaria mais satisfeita. O único aumento de imposto que eu acho é uma questão mais educativa, é aquele que você pode ir para as lojas de grifes, restaurantes mais caros. Artigos de luxo. Artigos de luxo, supérfluos até. Veja bem, todos nós gostamos de comer no melhor restaurante. E quando pagamos a conta, se tivesse mais R$50 na conta para a pobreza, ninguém reclamaria. Vai precisar fiscalizar, né? Mas aí você fiscaliza com a nota, entendeu? Aí eu acho que essa fiscalização é até fácil nesse caso. No CPMF, que é um imposto muito limpo para pagamento, o povo não gosta que a gente diga que o CPMF é bom, mas depois o CPMF tira problema de fiscalização. Há muitos fiscais decentes, mas também há outros que não são. E isso, a máquina do Estado, infelizmente, no Brasil, não é uma máquina que possa ter nota 10. Bom, então eu quero tocar nesse assunto. O governo diz, inclusive o senhor cita aqui nesse documento, que gasta de 21% a 22% do PIB em programas sociais. Só que o próprio presidente diz que, às vezes, lança um programa e esse dinheiro não chega aonde deveria chegar. Será que não é incompetência na cobrança e na aplicação dos... Na aplicação, sobretudo. Até porque, nesse nosso projeto, o governo não vai participar da aplicação. Nem nenhum político, de nenhum partido. Vão ser sociedades organizadas, que existem aí, algumas ONGs. Você vê, uma arquidiocese do Rio de Janeiro, pode pegar qualquer recurso que vai entregar bem, comandada lá pelo doutor Eugênio. Você vê a comunidade solidária que a dona Ruth comanda, se receber recursos, vai entregar bem. Então, outras existem também nos outros partidos, até nas outras
dos outros setores sociais que vão empregar bem. Fora daí, vamos criar um conselho em cada estado e um conselho nacional para que dê a orientação fora estritamente da política e do governo. Vai ser uma coisa absolutamente limpa, transparente. Tá certo. Agora, primeiro foi o PSDB, por meio do governador Tacher Reissati, o senador Jair Barbalho também falou, o PFL já falou e o PT vem falando sempre que uma das raízes desses males que nós estamos vivendo hoje é o tal do Fundo Monetário Internacional. Aliás, o senhor esteve até perto dele lá nos Estados Unidos. Hoje o senhor está lançando também uma ideia de revisão do acordo do governo brasileiro com o FMI. Será que agora todos os políticos estão de acordo com isso? Do lado do governo, eu posso dizer que eu fui o primeiro a falar isso. A oposição não, que fala antes de mim há muito tempo. O governador Tasso também, a questão de 2 semanas. Mas eu já falei isso há 3, 6, 8 meses atrás, ou 3, dizendo que nós não podíamos nos submeter às metas do Fundo Monetário. O Fundo Monetário pode dizer, bom, eu só lhe empresto se você atingir X, um superávit e tal. Certo. Aí está certo, mas você vai empregar dinheiro nisso, você vai pagar aqui, não vai fazer isso, você vai demitir, você vai fazer aquilo. Isso é inaceitável. E algumas cláusulas, infelizmente, nós aceitamos. Pela premência, pela necessidade do recurso, nós aceitamos. Chegou a hora da revisão. Até porque o presidente Clinton, agora, ele está perdoando a dívida dos países pobres. Ato inteligente. Primeiro, que esses países pobres dificilmente poderiam pagar. Segundo, agora, se você não levar isso para os países que não são tão pobres como o Brasil, mas que têm muitos pobres, dentro de pouco tempo nós vamos ficar com esses países paupérrimos. Porque ele está fazendo isso com países que têm até $1.000 de renda per capita. O Brasil, em média, tem 5.000, mas tem estados que têm menos de 1.000. Né? Muito menos. É uma média que não uma média que não é de região, é uma média geral do país, onde você bota sempre o Sudeste, vai pesar muito mais e dar um equilíbrio maior. E hoje essa média caiu em função do problema do dólar. Né? Certo. Mas agora temos que dizer a média real mesmo. Esses zeros em dólar também mal. Agora, o senhor acha que a revisão deve ser feita o quê? De acordo com o perfil do país? Porque a receita do FMI, ela não escolhe o país, ela tem a sua receita e aplica indiscriminadamente. Por isso não tem dado certo. Os países que recorrem ao FMI geralmente naufragam. O Brasil não quer naufragar. Eu tenho certeza até que a essa altura, o presidente Fernando Henrique e a sua equipe econômica já estão renegociando algumas cláusulas. O senhor acha que esse acordo foi mal negociado com uma equipe econômica? Eu não digo, talvez não tenha sido mal negociado pela premência da necessidade dos recursos que o país tinha. Então, naquela hora, era difícil negociar bem e com a autonomia que nós queremos que os acordos brasileiros sejam negociados. O senhor acha que, diz a ONU, que a partir de 2020, até 2020, o Brasil vai ter uma época de ouro, quer dizer, a população hoje nós crescemos 1,4, nós vamos crescer 1,1, nós jamais dobraremos a população. E nesses próximos 20 anos, o Brasil tem toda a chance do mundo para colocar a casa em ordem. Você acha que é possível isso? Eu acho que é possível. O que é inacreditável, e eu não costumo jogar pedra no regime militar, mas o que é inacreditável é que não tenha sido feito no regime militar, desde 74, um controle de natalidade. Agora aí veja bem, militares, a igreja, as esquerdas, todos se uniram contra o controle de natalidade. Só foram ver que ele era indispensável há cerca de 10 anos. Então as médias têm caído, vai se cair até aí, então você vai poder, inclusive, fazer uma divisão melhor do nosso per capita. Bom, eu vou entrar numa área que não sei se o senhor vai achar que é muito cedo, mas são as eleições presidenciais. Muita gente está saindo aí, tem gente que está saindo antes do tempo e achando que está bem. Ontem o governador Covas disse que está fora dessa, que ele já está com a idade suficiente para não fazer mais política, mas ele já falou isso outras vezes, né, e continua na política. E o senhor? O senhor já é um nome cotado para 2002. Olha, eu acredito até que no meu partido eu seja hoje o nome mais provável. Mas isso não significa que nós tenhamos força para eleger. E eu não vou correr nunca uma eleição que eu não tiver grandes possibilidades. Até porque eu gosto do Senado e acredito que os baianos me reelejam para o Senado se eu for candidato. Então eu não vou numa aventura. Evidentemente você vai sempre para disputar. Agora ele pode ganhar e perder.
Agora, você sabendo que vai perder, para botar só na sua biografia que foi candidato a presidente da República, isso fica bem para Rui Barbosa, para a CM não. Mas o senhor não tem certeza que ganharia? Não, não tenho. Não tenho. No dia de hoje eu não tenho certeza. Se você me vir candidato, é porque eu acredito que vou ganhar. Hoje eu não acredito. Bom, nas próximas eleições, o presidente Fernando Henrique não pode mais concorrer. Então, ele teria 3 anos aí livre de qualquer emenda, né, para tentar fazer um governo, para terminar um governo que seja considerado bom. O senhor acha que o governo dele ainda tem salvação? Tem. Tem salvação, sobretudo, se ele seguir aquilo que você pensou no início do seu raciocínio. Na medida em que ele não tem compromissos em relação ao futuro, ele tem que fazer o que é certo, independente de partidos políticos, sejam da base aliada ou não. Na hora que ele só faça o que o Brasil quer, o que o povo brasileiro deseja, ele governa melhor. Mas ele fica realmente um pouco preso à área política. E a área política nem sempre faz as coisas como deve. Bom, a área política é um pouco Antônio Carlos Magalhães, né? Não, a área política de Antônio Carlos Magalhães é um DX. É uma coisa pouco significante. Até porque aí é uma injustiça que fizeram muito comigo, agora já não estão fazendo, de que eu mandava no presidente. Eu nunca mandei coisa alguma, não tenho ninguém da área econômica indicado por mim. O presidente me ouvia pouquíssimo. Agora está parecendo que ele deve estar ouvindo outros, pelo menos é o que a imprensa diz. Mas o senhor está gostando mais? Eu estou gostando mais que ninguém está mais fazendo. Só bastava um chargista, né? Só o Chico já matava todo mundo. Agora, fora daí, você veja bem que, para mim, é desconfortável conviver com o presidente na intimidade como eu desejo, e ele também acredita que sim, sem que haja uma possibilidade de se dizer, está mandando, está influenciando, está fazendo isso. Mas existe o que, pelo menos... Até porque se o governo não está bom, eu pago o preço. Também, né? É contaminado por isso, eu não né? quero. O PFL está querendo sair, está querendo criticar também, tem gente do PFL dizendo isso, mas é difícil, né, dissociar uma coisa da outra. É difícil. A base aliada, toda ela, o PMDB pensa que pode, não pode. O PSDB pesa mais que o partido do presidente. E o PFL, por mais que queira se libertar, não consegue, porque nós também temos responsabilidade. Nós elegemos Fernando Henrique e temos responsabilidade. Não podemos entregá-lo às feras. O que a gente sente é que vai dia, vem dia, e existe, parece que uma relação de amor e ódio entre o presidente do Senado e o presidente da República. Não existe isso, não? Não, eu gosto muito do presidente da República, acho ele muito agradável. Agora, eu confesso que o estilo dele é totalmente diferente do meu. Agora, eu tenho um elo que é muito importante em relação ao presidente da República para mim, que é a memória do meu filho, Luiz Eduardo. Eles eram muito amigos e eu não falei nada, a não ser que seja provocado demais para desgostar a memória do Luiz Eduardo. Eu vi numa revista um dia desse que o senhor ainda não aceita, né, que ele tenha ido. Eu acho que para mim ainda é difícil, cada dia pior. Bom, o senhor falou que o governo Fernando Henrique ainda tem salvação. Um caminho para essa salvação é a aprovação das reformas que ele tanto bate, o senhor também. Mas precisa da reforma da Previdência, e a reforma da Previdência está na ordem do dia. Algumas vezes o Congresso tem culpa, outras vezes o próprio presidente tem culpa. Porque o presidente, muitas vezes, temendo o resultado da votação, adia. A base do governo adia a pedido da presidência. Agora, realmente, nós temos que ter mais espírito público e defendermos as reformas que são indispensáveis ao país. Todas elas, né? Todas elas. Todas elas, sendo que essa da Previdência, o país quebra se não consertar. E hoje a gente já nota que mesmo nos petistas, os governadores do PT, esquerda, todos estão vivendo esse problema e chamando a atenção para os seus partidos. Se nós não dermos solução para a Previdência rápida, cada dia que passa é uma sangria tremenda para os cofres públicos nacionais, estaduais e municipais. Bom, uma dessas reformas é a reforma do judiciário. O senhor tem batido tanto, brigou por uma CPI. Hoje, no Globo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Veloso, disse que o Supremo nunca foi atacado tanto como agora, nem no tempo da ditadura. Talvez nunca merecesse tanto quanto agora. E depois é o seguinte, eu lhe digo, já disse hoje, mas você vai ter em primeira mão no nosso programa, agora, é que o Supremo nunca foi tão politizado como está agora.
O juiz do Supremo falava nos autos, agora fala mais na imprensa que determinados políticos. E o presidente do Supremo gosta disso. Ele tem um temperamento muito mais político do que de juiz. De maneira que ele está sempre querendo uma oportunidade para dizer alguma coisa e falar alguma coisa. Outros ministros do Supremo, evidentemente, não pensam assim. Eles têm uma firmeza de atitude, de discrição, e alguns desses estão à beira da saída. A gente tem que lamentar bastante. Mas, de qualquer maneira, eu respeito muito o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ele merece o respeito do país. Eles não praticam lá o nepotismo, mas, por exemplo, nesse caso da Previdência, eu acredito que eles tenham procurado votar corretamente. Agora, colocar em pauta agora é uma inabilidade quando não se deu o teto que eles desejavam de 12.720. Então, quando não se deu esse teto, eles votam imediatamente, o povo pensa que é uma represália com o governo, é uma retaliação. E o ministro do Supremo não pode fazer isso. Houve inabilidade, mas isso não quer dizer que houve incorreção. Bom, mas a reforma do Judiciário não é a única. Tem a reforma da Previdência, a reforma do Judiciário, mas tem a reforma tributária, que é fortíssima. E a reforma política, que é uma coisa dificílima para sair dessa casa, porque é um interesse direto. A reforma política, na hora que ela for posta em pauta, ela sai naqueles pontos básicos. Fidelidade partidária, se há financiamento ou não de campanha, acabar com essa mudança de partidos que é tão feia para os deputados e senadores que mudam de partido. Isso é uma coisa desagradável. Mas parece que os políticos não querem isso, né? A gente sente que é uma dificuldade, né? Há uma certa dificuldade. E quando essa reforma do Judiciário, até que você tocou, você não imagina o que se tem apurado na justiça brasileira. Hoje o Judiciário devia agradecer, os juízes de bem deviam agradecer a CPI do Judiciário, que vai apontar casos escabrosos na justiça brasileira e mesmo assim com muita dificuldade, porque até o próprio Supremo e o STJ prejudicaram muitas investigações com um falso legalismo que nunca existiu antes, só existiu agora que nós estamos aí fazendo a CPI do Judiciário. E eles se julgavam intocáveis, não são intocáveis, são cidadãos como qualquer outro e que podem e devem ser examinados, sobretudo pelos legisladores. Uma curiosidade minha, por que o senhor bate tanto no Judiciário? Tem alguma coisa que aconteceu ou o senhor está vendo? Não, eu não vejo. O que eu vejo é o seguinte: o Poder Judiciário é aquele que está acima de tudo, do Executivo, do Legislativo, de todos. Infelizmente, quando você vai examinar, é uma corrupção de determinados juízes, não são todos. E, olha, é inacreditável. E nós somos muito aplaudidos aqui quando descobrimos as coisas do Judiciário pelos juízes de bem. Muitos ministros do Supremo nos aplaudem. Entende? Agora, não fazem esse aplauso público e até não devem. É o que eu reclamo sempre dessa publicidade excessiva que o Judiciário está querendo ter. A justiça em todos os níveis também. Em todos os níveis. Em todos os tribunais. A justiça trabalhista, isso é uma vergonha, essa justiça trabalhista. É hoje uma causa até de desemprego, a justiça trabalhista. Você vai para as justiças estaduais, é outra vergonha. Você vai para alguns tribunais de contas, a mesma coisa. Se salva disso o Supremo, mas o resto tudo tem coisas erradas. E olha que o senhor bate no Supremo também, né? Não, eu não bato no Supremo, eu coloco as coisas sempre dando a ele o crédito da honestidade de cada um dos seus ministros. É importante. Claro, erram muitas vezes. Um juiz vai mostrar, olha aqui, o ministro do Supremo, esse é o meu contra-cheque. Eu preciso desse aumento ou não preciso? Senão eu vou entregar o meu carro que eu comprei a prestação. Isso não fica bem. Isso é um juiz. Parece que só tem alguma coisinha também contra o ministro Carlos Veloso, né? Uma coisinha... Eu acho que o Carlos Veloso daria um bom deputado ou senador. A ministra do Supremo, eu acho que ele exagera na aparição. Bom, de todas as reformas, o senhor acha que a do Judiciário é a mais sensível, é a mais importante? É a mais importante. Mesmo além da Previdência? Porque nenhum país sobrevive com o Judiciário funcionando mal. E o Judiciário brasileiro não é ágil, é preguiçoso, às vezes corrupto e, consequentemente, não honra o país. A reforma política é necessária. A da Previdência é indispensável
A justiça agora deu um grande golpe na presidência, mas eles quiseram cumprir a Constituição, talvez estejam certos. Mas é uma coisa difícil para você recompor. Então fica com essas... O próprio governo não sabe como recompõe, corta gasto, não corta gasto, e aumenta a taxa de juros de remessa para o exterior. Isso até eu acho até correto, mas fica procurando 1000 fórmulas para poder cobrir um buraco de 2.400. Mas olha, a Previdência, um buraco é de 45 bilhões. Isso é só uma pequena parte, né? Você dizendo isso, você vê a gravidade do problema previdenciário brasileiro. Bom, senador, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Espaço Aberto. Eu é que lhe agradeço, Monfort. Cada vez o admiro mais e a Globo News. Nosso entrevistado no Espaço Aberto foi pastor presbiteriano, teólogo, filósofo, professor de filosofia política, psicanalista, escritor, poeta e tudo conduziu Rubem Alves a um restaurante, onde todas as suas teorias se comprovam, principalmente a teoria do prazer e do amor. Carpe diem, não perca. Espaço Aberto com Chico Pinheiro, neste sábado